E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock, dessa vez para falar sobre uma teoria do real significado da capa do Loki. E tem um significado muito interessante porque é uma capa onde tem uma corrente dourada, é a única até agora que apareceu. Então, vamos falar sobre isso para mais vídeo de Blue Lock. É rapidão, se inscreve aí. Rapaziada, para começar aqui, para tirar o elefante da sala, eu tenho uma interpretação assim do que são essas correntes que aparecem nas capas de cada volume de Blue Lock. Se eu tiver errado ou se tiver outra interpretação, deixa aí embaixo, mas vamos por parte aqui. O que é a corrente? A corrente é um símbolo de contenção, né? É um objeto que está prendendo algo, seja prender uma bicicleta para ninguém roubar ou prender alguma pessoa perigosa. Basicamente, é uma medida de segurança. Só que por que a maioria dos jogadores que estão na capa dos volumes em Blue Lock tem essa corrente? E agora voltando mais pro lado do Blue Lock, essa corrente é para conter algo dentro deles. Se fosse assim, no sentido literal, eles estavam meio que presos ali, mas como é no sentido figurado essa corrente, a corrente prende o ego desses jogadores. O ego que a gente tanto ouviu falar, que é o maior foco de Blue Lock. Que para você que não sabe, o ego é o núcleo da personalidade da pessoa. São os atos, as práticas que cada um tem, e isso vai determinar o tipo de pessoa que você é. Ou seja, a corrente está contendo o ego dos jogadores. Mas por que a corrente do Loki é dourada, aberta e ainda tá embolada? Vamos por parte aqui, rapaziada. Diferente de outras correntes de jogadores que estão na capa, que são normais, digamos assim, o do Loki é dourada. E na minha visão, quando eu penso assim, numa coisa dourada, eu penso no ouro, eu penso em algo valioso, em algo chamativo. Mas trazendo um pouco pro lado do futebol, pode ser interpretado como sendo algo refinado, lapidado. E puxando para esse sentido, é um sentido de que o Loki já tem um ego tão bem definido que a cor da corrente é o reflexo desse ego dele, um ego evoluído que foi construído ao longo do tempo e que ficou refinado. O Loki, ele já tem como núcleo da personalidade dele, o chamado ego, as coisas que ele deve fazer para chegar até onde ele quer, ser o melhor jogador do mundo. E essa cor dourada na corrente reflete o tanto que ele está preparado. Basicamente, o ego dele é forte e isso reflete na corrente, que se torna dourada. É como se fosse um estágio final. Ou talvez não, talvez tenha assim alguma outra corrente com uma cor mais chamativa e que remeta a alguém com um ego ainda mais refinado, ainda mais superior. Como por exemplo o Noah, o Lavigne, o Prince, o Snuff, que são profissionais assim há mais tempo. Mas a corrente também, ela tá aberta. E o que isso significa, no caso aqui dessa corrente, eu digo na parte de cima dela, onde fica o pescoço. Porque, diferente dessa, de todos os outros jogadores, tá fechada. E levando mais uma vez pro lado do ego, se você perceber nas capas, todas estão indo para alguma direção, até chegar na capa do próprio ego, onde tem a corrente fechada e várias outras ligadas nessa corrente do ego. Pra mim aqui é como se o ego fosse o dono e os jogadores os doguinhos dele. E o que o ego tá prendendo ou contendo ali é o ego desses jogadores. O ego tá supervisionando cada um deles para eles não fazerem alguma coisa assim de errado, fazendo uma analogia puxando pro futebol. O ego quer que eles tenham o ego deles mais forte, eles pratiquem cada vez mais, eles não deem espaço para outras coisas que podem atrapalhar, distrair o processo de evolução do ego deles. E no caso aqui do Loki, a corrente é aberta porque ele já passou desse estágio. O Loki não é aquele tipo de jogador que se distrai com alguma coisa, se perde pelo caminho, não. Ele já tem um foco. E o ego dele persegue isso, ser o melhor jogador do mundo. Então, ele faz tudo para que ele tenha o melhor desempenho, para se tornar o que ele quer. Ele abdica de coisas para seguir esse objetivo. Por isso a corrente aberta foi o nível de maturidade que moldou o núcleo da personalidade do Loki, que é o ego. É tão forte que ele não precisa se prender a alguém para ensinar ele a se controlar. Ele mesmo se autocontrola. E aqui a gente já passa para a última questão, onde a corrente do Loki está embolada. E é exatamente isso que significa que eu disse. O Loki é um jogador que tem autocontrole. Esse embolo preso entre si mesmo é a representação que ele tem tudo ao seu controle. Ele não é influenciado pelo ego cego, mas o ego está sendo controlado pelo Loki. Ele não vai fazer uma coisa que prejudique ele dentro de campo. Ele tem o ego,
Só que não é um ego descontrolado de fazer tudo para conseguir algum resultado. E aqui eu falo, por exemplo, de alguma jogada suja, uma jogada maldosa com intenção de machucar o jogador. Esse tipo de ego que pode extrapolar, pelo menos no caso do Loki, a gente já viu que ele não tem esse tipo de ego. Pode ter, assim, alguns jogadores como zagueiros, que vai mostrar daqui pra frente, que tem esse tipo de ego extremo, mas no caso do Loki, ele vai fazer tudo que for possível, até um certo ponto, para ganhar. Então, a corrente embolada é o autocontrole do Loki sobre o ego dele. Mas deixa embaixo, o que você acha? Tem algum outro significado de tudo isso daqui que eu falei? Ou não? Ou o que eu disse tudo aqui foi um delírio meu? Comenta aí embaixo para eu saber sua teoria. E rapaziada, agora a gente tem Clube dos Membros. Tô soltando várias leituras de mangás por lá, de esportes, futebol. Tô querendo trazer mais outras coisas. Vou tentar, assim, fazer um novo formato também de narração. Mas se puder, se torne membro, que vai ajudar demais o nosso trabalho. E se não puder, se inscreve no canal e curte o vídeo, que ajuda muito também por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!